Obrigado, João. Obrigado pela vossa presença. Obrigado pelo convite, por esta oportunidade de estar mais uma vez aqui nas correntes de escrita. Então eu vou ler aqui um pequeno texto que escrevi. A hora em que escrevo estas palavras, sei que serão ditas dia 28 de fevereiro, sábado, da parte da manhã. E que na noite anterior terei estado a beber vinho e a falar da vida e talvez de livros até altas horas da manhã. Por isso, desculpem-me se vos falhar. A última vez que conversei com o Álvaro Laborino Lúcio, a única vez que conversei com o Álvaro Laborino Lúcio, foi precisamente aqui nas Correntes, após um jantar em que ficámos a beber vinho e a trocar ideias sobre um assunto na ordem do dia. Conversámos e bebemos. Agradeço às Correntes por isso. A literatura não salva nada. Pode talvez tornar-nos mais lúcidos. Os livros são a desculpa para nos abraçarmos, trocarmos afetos e bebermos vinho. Comecei a urdir um texto que falava da possível reparação para um tempo novo. Mas como o mundo se apresenta cada vez mais desarrumado, de ruído e de violência, com tanta falta de empatia para com o outro, falta de tolerância para com o que é diferente, com a primazia do individual sobre o coletivo, o crescimento absurdo do ódio e o veloz surgimento de novas formas de totalitarismo, somado ao cansaço da esperança, isto encaminhou-se para o que me salva, o vinho e o amor. Quem me conhece sabe que desde muito cedo o vinho entrou na minha vida. O meu pai era filho de um agricultor que produzia vinho. O meu pai nunca acreditou com muita força em Deus, acreditava mais no poder da fermentação. Em vez de me colocar a cabeça perto da pia batismal para o Santo Sacramento, ainda era eu um ratito engelhado com 13,2 kg, levou-me todo nu para a adega e mergulhou-me no tanque do mosto. Este é o teu sangue. Nele nunca te irás afogar. Assim disse. Amém. O meu pai replicou aquilo que os russos fazem com os filhos. Mergulham-nos de cabeça para baixo em águas geladas durante alguns segundos para ganharem resistência ao frio. Quando o meu pai me tirou da pipa, os meus pulmões explodiram num berreiro para que o vinho me despertasse para a vida. E assim foi. Como quem entra pelo mar, avancei e vinha dentro. Assim começou a minha educação sentimental e vinícola. Mas afinal de que falamos quando falamos de vinho? Porque quando bebemos vinho, deixamos de ser este que supostamente conhecemos para passarmos a ser um outro que também nos habita e só o vinho reconhece. A minha mãe ensina-me o abecedário e depois a ler e a escrever através das castas. A de Aragonês, B de Baga, C de Castelão, S de Sirá e por aí adiante. Ainda garoto comecei a pisar uvas e a ir às vindimas, a comer gemadas com vinho quente. Aprendi desde muito cedo que a comida só faz sentido quando temos um copo ao lado, quando nos junta, como nos livros. Por isso existem os sommeliers que nos alertam para esta verdade absoluta. Atenção, esse prato de comida só existe, só foi confeccionado para que possas provar este vinho. Em suma, para mim a vida é vinho e vinho é amor. Aprendi a amar através do Pinot Noir e quando parti no coração bebi Cabernet Sauvignon, até que a morte nos separa. Durante os meus estudos, quando me deparei com o facto de o primeiro vinho da história da humanidade ter sido feito na Grécia, não perdi tempo. Voei até Atenas e de Atenas até Icária, uma ilha longínqua e isolada plantada no mar Egeu. Fui ter com o Jorge Karlaftis, um conhecido produtor local, um grego antipático, carrancudo e besta, que herdara as vinhas do seu bisavô. As vinhas onde Dionísio, esse mesmo, o Deus, teria produzido o primeiro vinho da história da humanidade.
Jorge, apesar da antipatia e basófia, serviu-me um copo do seu melhor branco e contou-me algumas histórias que partilho agora convosco. Icária, a ilha, ganhou este nome devido a Ícaro. Vocês sabem, o garoto Ícaro, para fugir do labirinto do Minotauro, em que estava preso, usou asas feitas de penas de aves para voar, apesar de ter sido alertado para o perigo de chegar muito perto do sol. Ícaro caiu do seu voo numa ilha longínqua plantada no mar Egeu. E lá está. Ícaro é agora Icária. Isto é o que aparece nos livros. Atenção nos livros, para não dizerem que eu não vos falo de literatura. Mas o que o Jorge me contou é que ninguém sabe, e que ninguém sabe de facto, é que Ícaro não caiu coisa nenhuma porque se aproximou demasiado do sol. Isto é totalmente falso. Ícaro caiu porque tinha descido àquela ilha para provar o vinho de Dionísio. A noite foi longa e bem regada. Imaginem-se a provar pela primeira vez o primeiro vinho da humanidade. Imaginem se forem capazes. Ícaro, bem atestado, levantou voo de madrugada, na madrugada seguinte, e toda a gente sabe, se conduzir não beba, e foi isto. O Jorge serviu-me outro copo e continuou. Estávamos no ano de 384 a.C., em Icária, quando Diotima se preparava para fazer uma receita para o homem que amava da cabeça aos pés. Ia preparar uma mousse de coração de boi, feita com a carne do músculo cardíaco do animal, um portentoso órgão que pesa 2,5 kg e que bate 60 vezes por minuto. Não façam essa cara. O amor faz coisas para que se façam coisas por amor. Então, nesse belo domingo, avistavam-se paisagens magníficas com o mar Egeu em fundo da cor do vinho. Na altura, a cor azul ainda não tinha sido descoberta e nomeada. E como os gregos não conheciam o azul, associavam sempre o mar às vindimas. Diotima amava um jovem chamado Fédros, que por sua vez amava Agatões, que por sua vez amava Pausânias, que por sua vez amava Aristófanes, que não amava ninguém. Onde é que vocês já ouviram isto? Este que ama aquele, que ama aquela, que ama a outra, que ama o outro, que está à janela feito parvo, a olhar para ontem e não dá conta de nada. O amor passa assim de nome em nome, de mão em mão, de corrente de ar em corrente de ar, como o vento invisível, como um vinho muito antigo, um tremor escrito numa língua estrangeira que a todos toca, mas que ninguém consegue traduzir. A gente sabe lá o que é o amor. A gente sabe lá comportar-se quando ama. Cantam-se canções de amor há 1000 anos, ainda ninguém acertou. O amor, como um vinho encorpado, não é uma só coisa, nem uma coisa só, clara, plana, compreensível. Aliás, o amor é uma coisa sobre a qual nada se pode dizer que a aprisione e a conclua. Querem saber o que é o amor? Querem um ato de amor? Bebam vinho. Porque podem ter a certeza que não havia literatura, nem filosofia, nem teatro, nem dança, nem amor sem um copo cheio. Então, voltando atrás, nesse domingo bonito e morno de Diotima, já sabia que Fédros, o jovem das sandálias elegantes, tinha participado num banquete na noite anterior, ou seja, numa noite de borga com os amigos, todos gajos. Às mulheres estava vedada a participação no festim, outros tempos, ou nem por isso. No repasto, boas carnes foram comidas e encharcadas em muito e bom vinho. Toda a gente comia deitada e bebia deitada e conversava deitada, debitando frases amanteigadas sobre o amor, como por exemplo: lindo, eu acho que o amor tanto dá ordens ao cosmos como desarruma por completa a vida. O amor é um comércio de fluidos, queridos. Sem amor, somos como uma vinha atacada pelo míldio ou a filoxera. O pior, evidentemente, é quando o amor se vai embora e o vinho acaba. Talvez o pior seja mesmo o vinho acabar. O prazer no amor dura só um instante. Um desgosto de amor dura toda a vida. Como aquelas ressacas, caramba. Debitavam frases como esta, como bons amantes a conversar noite dentro, num tom de algodão doce, deitados sobre o lado esquerdo, com a cabeça apoiada numa pilha de almofadas para aliviar o fígado, para que a digestão de tanta carne, vinho e palavras e pensamentos não provocasse uma indigestão. Jorge Karlaftis, o grego, continuou. Diotima
sabendo que Fedros se encontrava num estado lastimável após o banquete de sábado à noite, iria fazer a sua mousse coração de boi. Em suma, uma receita feita com o coração inteiro de carne e sangue, cuja finalidade, além de curar ressacas, seria amolgar o coração de Fedros. Um coração em mousse para conquistar o amor inteiro. Alcibíades, primo de Diotima e amigo de Fedros, tinha recebido ordens para ir buscar o coração para a preparação. Então vinha a cantar alegremente e a tropeçar em tudo o que era pedra em Icária. E é aqui que se dá o acaso, contou-me o Jorge. Além de embriagado, Alcibíades sofria de miopia e hipermetropia, via mal ao longe, via mal ao perto e via também desfocado e turvo por causa do vinho. Naquele tempo ainda não se usavam óculos e, claro, perante todos estes desafios oculares e oscilantes, Alcibíades não chegou ao local onde se encontrava o boi desmanchado. Tropeçou antes num socalco e caiu numa vinha onde esborrachou a cara, as mãos e o peito contra os cachos de uvas. E eis o acidente. A bebedeira de Alcibíades, a sua tendência para o desastre e a sua falta de vista destruíram a vinha de Dionísio. A vinha primordial que agora é explorada pelo vaidoso Jorge Karlaftis. Julgo que a esta altura já devem ter percebido o que aconteceu. Dionísio vingou-se. Diotima ficou para sempre sozinha, Fedros ficou com agatões e Alcibíades ganhou uma doença de fígado. Nunca mais pôde beber. Maior castigo não há. E nesses tempos inventaram-se estes versos, ou inventei-os eu agora. Quem o amor procurar, no peito da vinha o deve encontrar. Boi e coração não rimam, amor e vinho talvez. Levantemos então os copos, estes de água e outros imaginários com o coração alto, e brindemos a estes tempos novos que já parecem também antigos, a quem ainda está connosco e a quem, na verdade, nunca parte, ao vinho, ao amor e aos livros, tantas belas desculpas para nos abraçarmos e não perdermos esta esperança de que vale a pena continuarmos a conversar uns com os outros. Obrigado.